Hipertrofia relacionada à educação física e nutrição. Para entendermos como funciona a hipertrofia muscular, antes devemos conhecer a estrutura muscular do corpo humano e suas funções. Os músculos são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e, pela sua contração, são capazes de transmitir-lhes movimento. Este é efetuado por células especializadas chamadas de fibras musculares, cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica e representam de 40% a 50% do peso corporal total. São várias as funções dos músculos no corpo humano. Dentre elas está a produção dos movimentos corporais, que possui o papel de desenvolver os movimentos globais do corpo, como andar e correr. Outra função é a estabilização das posições corporais, que age na contração de músculos que estabilizam as articulações e participam da manutenção de posições corporais, como as posições de ficar em pé ou sentado. Temos também o movimento de substância dentro do corpo, que é outra função, assim agindo nas contrações dos músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos, regulando o fluxo de sangue, e ainda nessa função há também a mobilidade de alimentos, urinas e gametas do sistema reprodutivo. Temos também a função de produzir calor, que ocorre quando o tecido muscular se contrai, produzindo e liberando calor, assim agindo na manutenção da temperatura corporal. E por último, a regulação do volume dos órgãos, agindo nas faixas anelares dos músculos lisos, assim podendo impedir a saída do conteúdo de um órgão oco. São 3 os tipos musculares existentes no nosso corpo humano. Um deles é o músculo estriado esquelético, que se contrai por influência de nossa vontade, ou seja, é voluntário. Tal tecido é chamado de estriado porque existem faixas alternadas claras e escuras que podem ser vistas no microscópio óptico. O segundo tipo muscular é o tipo muscular liso, que localiza-se nos vasos sanguíneos, vias aéreas e na maioria dos órgãos da cavidade abdômeno-pélvica. Esse tipo muscular possui ação involuntária controlada pelo sistema nervoso autônomo. E por último, o músculo estriado cardíaco, que representa a arquitetura cardíaca. É um músculo estriado, mas ao contrário do primeiro citado, é involuntário. As fibras musculares são divididas em tipo 1 e tipo 2. As fibras do tipo 1 são as chamadas fibras vermelhas, funcionam no metabolismo aeróbio e possuem contração lenta. Devido a tal velocidade de contração, esse tipo de fibra possui uma resistência maior à fadiga. Um exemplo de exercício característico das fibras de tipo 1 é a caminhada. As fibras tipo 2 são chamadas de fibras brancas e possuem uma contração mais rápida que as das fibras tipo 1. Tais fibras musculares são subdivididas em tipo 2A e tipo 2B. As fibras do tipo 2A funcionam no metabolismo glicolítico oxidativo e possuem contração de velocidade média. Com isso, a resistência à fadiga é menor em relação às fibras do tipo 1. A natação e a musculação são exercícios característicos dessa fibra muscular. E por último, as fibras do tipo 2B, que são fibras de metabolismo anaeróbio e possuem uma velocidade rápida de contração. Devido a isso, sua resistência é baixíssima, levando o indivíduo rapidamente à fadiga. Pode-se citar a corrida de 100 metros rasos como exercício físico característico desse tipo de fibra muscular. O que é hipertrofia muscular? A hipertrofia muscular é o aumento do diâmetro do músculo. Esse aumento pode ser metabólico ou tensional. Isso ocorre devido a estímulos, gerando mais força para suportar cargas maiores. Fica óbvio que a hipertrofia muscular ajuda no ganho de força, sem falar da tão sonhada estética. Para algumas pessoas, esse ganho é muito mais fácil e maior, para outras pessoas mais difícil, variando de indivíduo para indivíduo. Alguns fatores como a genética e a atividade principal que pratica são responsáveis pelo aumento ou não da massa muscular. A hipertrofia muscular conduz ao aumento da capacidade máxima de produzir força, em função do aumento das dimensões das fibras musculares existentes, ou mesmo do aumento do número de células musculares, denominado de hiperplasia. Algumas investigações na literatura especializada demonstram que o fenômeno da hipertrofia está associado diretamente ao aumento da área de secção transversal e não à hiperplasia. No caso do aumento por área de secção transversa, a hipertrofia das fibras é causada provavelmente pelo aumento do número de miofibrilas e de filamentos de actina e miosina, os quais forneceriam mais pontes cruzadas para a produção de força durante a contração máxima do músculo. Pode ainda ser resultante de um aumento da síntese de proteínas musculares,
quando o conteúdo proteico do músculo encontra-se em um estado de fluxo contínuo e as proteínas estão sempre continuamente sintetizadas e degradadas, o que varia de acordo com as demandas impostas ao corpo para a realização do exercício ou do esporte. Hipertrofia sarcoplasmática ou hipertrofia metabólica é a hipertrofia mais volume e menos carga. Esse tipo de hipertrofia provoca um estresse bioquímico nas células musculares. Nesse caso, o crescimento do músculo ocorre dentro dos sarcolemas, que aumentará o seu sarcoplasma. As células musculares aumentarão suas reservas de substratos energéticos, provocando assim um aumento muscular. Já a hipertrofia miofibrilar ou hipertrofia tensional, que é conhecida como mais carga e menos volume, provoca um estresse muito forte ao músculo, ocasionando uma alta degradação proteica. Durante seu descanso, o músculo se recuperará. Nessa adaptação, o músculo aumenta o tamanho e o número de miofibrilas, que formam as fibras musculares, provocando um aumento de força e no diâmetro do músculo. A carga usada no treinamento é determinante no ganho de músculos? Segundo o graduado em Educação Física, especialista em musculação, nutrição esportiva e treinamento de força, e especializando em psicologia esportiva Alan Elias, os nossos músculos são compostos por fibras. Duas dessas fibras são as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. As fibras do tipo 1 são fibras que possuem o calibre do motor neurônio pequeno, ou seja, o neurônio motor na qual inerva as fibras tem diâmetro menor, possuindo em média de 10 a 100 fibras por motor neurônio. Assim como a velocidade da enzima TPase é baixa, por isso é considerada fibra com velocidade de contração lenta, capacidade anaeróbia baixa, porém muito resistente à fadiga. Já as fibras do tipo 2 possuem o calibre do motor neurônio grande, possuindo em média de 300 a 800 fibras por motor neurônio. Com a velocidade da enzima TPase alta, logo é uma fibra com velocidade de contração rápida, com capacidade anaeróbia alta. Portanto, conforme o princípio do tamanho ou lei de Henneman, as fibras lentas são recrutadas antes das rápidas. Todavia, isso é muito dependente da carga utilizada durante o treinamento de força. Assim, para que a hipertrofia seja otimizada, torna-se necessário utilizar uma carga que produza fadiga em torno de 6 a 12 repetições máximas, onde há maior estresse das fibras do tipo 2, mais precisamente da 2A, fibras que aumentam sua secção transversa. Caso não chegue a tetânia dentro dessa margem de repetições, a carga ou outra variável deverá ser ajustada. Hipertrofia e aumento de força através da supercompensação. Quando nos exercitamos acima dos níveis que o corpo está adaptado, causamos diversas agressões ao organismo, como microlesões musculares, quebra das reservas de energia e outros fatores. O corpo no pós-exercício, então, busca repor e consertar o que o exercício causou. Mas o corpo, numa atitude para manter sua sobrevivência, não apenas repõe o que foi perdido, mas aumenta os níveis que tínhamos antes do exercício. Essa é uma atitude de precaução do corpo que muito provavelmente é um resquício da época das cavernas, onde a principal tarefa era manter a vida sobre os agentes que a colocavam em risco. De maneira bastante simplificada, é assim que ocorre o fenômeno da supercompensação, e é dessa forma que o treinamento constante consegue aumentar os níveis fisiológicos e metabólicos, além de promover uma resistência cada vez maior. Aplicando isso ao treinamento físico, podemos afirmar que de maneira simplória é dessa forma que temos a hipertrofia, aumento da força e da resistência de todos os outros componentes. São muitos os benefícios obtidos com a prática da musculação que na maioria das vezes leva à hipertrofia, incluindo grande disposição física, melhora na circulação sanguínea, correção de desvios de postura, modelagem do corpo, eliminação de gordura e aumento da massa muscular. Consequentemente, aumenta também a resistência cardiorrespiratória e protege as articulações. Exercícios físicos para idosos e sarcopenia. O treinamento com pesos é a maneira mais eficiente de aumentar a hipertrofia muscular, a densidade óssea e também a flexibilidade. A adaptação funcional mais importante que acontece é a força. Isso promoverá um aperfeiçoamento no desempenho das atividades relacionadas a essa valência física. O idoso fará menos esforço, por exemplo, para agachar e levantar, subir e descer escadas, vestir-se, carregar uma sacola de compras, protegendo assim seu coração, pois abaixa o seu duplo produto, que é o resultado da multiplicação da pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca, dando assim toda a segurança cardiovascular ao idoso para realizar qualquer atividade que requisite esforços.
Estará também protegido das possíveis fraturas, devido à maior consistência óssea e também pela reduzida possibilidade de queda, já que estará mais forte fisicamente. A musculação inibe o aparecimento de várias doenças tais como obesidade, colesterol elevado, hipertensão, além de ter o efeito analgésico em dores articulares, hérnias de disco, artroses e demais problemas já relacionados. Toda essa melhora fisiológica e funcional do idoso vai refletir no seu lado social e psicológico, pois se sentirá mais útil, aumentando sua autoestima, a sua autoconfiança, permitindo-lhe uma maior integração dentro da sociedade. Causas e sintomas da sarcopenia. A sarcopenia é a alteração da composição corporal, ou seja, a depressão de massa magra e o aumento da massa gorda, assim envolvendo a perda de força, associando a perda de massa muscular, comprometendo também a funcionalidade e as atividades de vida diária, ocorrendo também a redução da massa muscular em até 50%, a atrofia e a diminuição das fibras musculares do tipo 2, que são as fibras do tipo rápida, e o aumento da incidência de queda e perda de autonomia. Para a prevenção da sarcopenia, torna-se necessário a prática de exercícios físicos regulares, uma dieta hiperproteica ou uma dieta à base de suplementos, além de uma dosagem de 1,5 kg por dia ou de 15 a 20% do valor calórico total, que tem como resultados a melhora da força, da massa e a função muscular, a melhora da qualidade de vida do idoso e a melhora da cicatrização de feridas. Para a obtenção de hipertrofia muscular, é extremamente necessário seguir uma dieta balanceada. A musculação não fará efeito caso o indivíduo não tenha uma alimentação equilibrada. O ganho de massa muscular é um processo individual, tendo em vista que está diretamente ligado com o tipo de rotina elevada. Para que esse objetivo seja alcançado, precisa-se levar em conta a intensidade dos treinos, a quantidade de horas dormidas e, principalmente, os alimentos que são consumidos. Para a construção do músculo, é necessário consumir, em média, 300 a 500 calorias a mais do que se é gasto. Numa dieta para hipertrofia, é fundamental a ingestão de proteína, uma vez que esta é usada para aumentar as fibras musculares e reparar o tecido muscular. A proteína dos alimentos fornece os aminoácidos necessários para a fabricação das proteínas no corpo. No treinamento de força, os genes das células musculares são estimulados a sintetizar a proteína muscular. As células musculares, então, utilizam os aminoácidos para fabricar a proteína do músculo. São necessárias 3 coisas para aumentar o músculo esquelético: exercício de força, ingestão de calorias adequadas e ingestão de proteína adequada na dieta. Como a fabricação muscular é um processo anabólico que necessita de energia, a ingestão calórica tem que ser suficiente para fornecer essa tal energia. A proteína é encontrada em alimentos de origem vegetal e animal e em suplementos dietéticos. Animal incluem as carnes, leite e seus derivados e ovos. Já as vegetais são as leguminosas e as oleaginosas. Os suplementos proteicos são normalmente produzidos com proteína vegetal, como por exemplo a soja, ou animal, como por exemplo o leite. É importante ressaltar que uma dieta com muita proteína precisa de uma maior ingestão de líquidos para compensar o aumento da excreção de urina. Além da proteína, é importante a ingestão de gordura, visto que este é um nutriente essencial, sendo a principal fonte de energia para o corpo em repouso e durante atividades de intensidade baixa a moderada. Atletas devem conciliar a ingestão de gordura com a de carboidratos e proteínas e nunca eliminá-las de sua dieta. Contudo, é preciso ficar atento, tendo em vista que muita ou pouca ingestão de gordura e qual tipo de gordura que está sendo consumida pode ser prejudicial à saúde, aumentando, por exemplo, o risco de doenças cardiovasculares. As gorduras podem ser encontradas no peixe, óleo de linhaça, abacate e etc. Os carboidratos são a principal fonte de combustível para o músculo durante o exercício. Estes são encontrados em alimentos como açúcares, amido e fibras. Já no organismo, ele é encontrado em forma de glicose e glicogênio. A glicose é o açúcar no sangue e o glicogênio é a forma de armazenamento de carboidratos encontrada nos músculos e no fígado.
O músculo exercitado prefere usar glicogênio muscular, se estiver disponível. Contudo, a glicose também é uma fonte de combustível. Exemplos de alimentos ricos em carboidratos são frutas, vegetais, grãos e leite. Em média, 70% do peso corpóreo é água. Esta desempenha um papel importantíssimo na manutenção da homeostasia. A homeostasia é a tendência de retorno ao estado fisiológico normal. A água pode ser perdida pelo organismo através da respiração, perdas cutâneas, água utilizada pelo corpo para manter a pele sem ressecamento, suor e excreção de urina. E pode ser fornecida através de bebidas, alimentos e reações químicas que produzem água. O exercício é um desafio para a homeostasia hídrica, tendo em vista que nessas condições a sudorese resulta em perda hídrica, na qual a ingestão de água costuma não conseguir compensá-la. Os atletas podem perder água por diversos motivos. Entre eles estão o aumento da temperatura do corpo durante o exercício, a temperatura ambiente encontrar-se morna ou quente, a umidade ser elevada. Estes não repõem água, ou por não sentir sede, pela oportunidade de beber água serem poucas, ou por sentir um certo desconforto quando se bebe uma grande quantidade de água. A desidratação ocorre quando acontece a perda de água corpórea, sendo definida como perda de 2% ou mais do peso corpóreo sob forma de água, podendo afetar diretamente a capacidade do atleta manter e regular a temperatura corporal. Quanto maior o grau de desidratação, maior o declínio do desempenho. Existem métodos simples que permitem os atletas monitorarem o seu estado de hidratação, que devem ser realizados pela manhã, logo após acordarem, como medição da concentração de urina, assim como sua cor. Verificar também o peso corporal, tendo em vista que um peso mais baixo na balança, quando comparado com o da manhã anterior, indica que o atleta está desidratado. E a sede, a qual normalmente indica que o atleta está no mínimo 2% desidratado. É importante ressaltar que cada atleta precisa de um plano individualizado para a ingestão de líquido e de sódio antes, durante e depois do treino.